Olá pessoal, continuando a aula sobre o corpo dos números reais, eu vou falar aqui para vocês sobre uma ordenação em K, só que eu vou falar de um ponto de vista ainda genérico, sem você precisar saber qualquer coisa sobre os números reais. Mas para isso, para você entender bem o espírito da coisa aqui que eu estou querendo, que eu estou propondo, vamos dizer assim, visando um melhor entendimento das coisas lá na frente, e também já preparando vocês para uma formalidade que existe na matemática, eu vou pedir como tarefa que vocês estudem essa aula aqui, que o título é o seguinte: algumas propriedades de espaços vetoriais. Essa aula ela foi feita pelo aluno da UFSCar, Vitor Lima das Virgens. Ela está lá no canal da Júlia de Siqueira Reis, que também é aluna do curso de matemática da UFSCar. E o nome do canal é Educamate, tá bom? Eles fizeram umas aulas bem bacanas lá. E essas aulas é do curso de álgebra linear que nós fizemos aqui. Só que ela se aplica, você vai ver que o espaço vetorial lá é um V mais ponto. Aí basta você trocar V por R e você vai ver que tudo funciona bem lá. Eu queria que vocês olhassem isso, tá bom? Depois, o que eu vou fazer? A gente está partindo da existência desse conjunto de números reais, de um ponto de vista, né, genérico. Eu não sei quem é, mas eu só estou admitindo um conjunto com duas propriedades, soma e produto, que vem com mais propriedades obrigatórias, que foi o que eu fiz lá na outra aula, e agora eu vou fazer mais alguma coisa sobre ele. Aí depois eu vou mostrar como constrói esse conjunto de números reais com essas duas operações. Mas eu não vou mostrar com muita precisão. Eu vou só dar uma ideia. Aí quem quiser ver com precisão, aí vai ter que olhar lá no curso de análise na reta, né, aí daí eu fiz um pouco mais de precisão também. Tá certo? O objetivo aqui desse primeiro curso é só dar uma ideia, né? E não fazer com tanta precisão assim. Então, vocês estudem isso aqui, fica como tarefa, tá? São vários exercícios que ele resolve lá e você também vai fazer, né, por si só ali nas suas notas de aula. Então, eu vou falar aqui de uma ordenação em nosso R mais ponto. Certo? O que é isso daí? Então, eu vou pedir que exista, né? Então, existe um P subconjunto de R, certo? Então, subconjunto. Tal que quando eu pegar essa operação de soma, já que isso daqui é subconjunto de R, eu posso pegar essas duas operações e restringir a P. Tá certo? Então, quando eu pegar essas operações restritas ao nosso P, então eu vou poder olhar o P dessa maneira aqui, e eu vou pedir que para X e Y em P vale a mesma coisa que valia para R, ou seja, a soma de dois elementos de P ainda está em P, e o produto de dois elementos de P ainda está em P. Tá certo? Beleza. Ou seja, eu vou pegar o que... Então, todas aquelas propriedades que eram válidas em R vão valer automaticamente em P por conta desse fechamento da soma e fechamento do produto. Toda associatividade, comutatividade, tudo aquela coisa lá. Tá certo? Porque só dependeu do fechamento. Certo? Então, beleza. Todas as propriedades de R valem ali em P. Só que daí, então, pedir a existência desse P,
só com essas duas propriedades, eu já ganhei um monte de propriedade, beleza? Só que eu vou ter que pedir mais outra. Uma que eu não ganho de lá, certo? Então aqui, ó, ao todo lá eram 8 ou 9 propriedades, não me lembro. Todas elas vão valer para esse P. Só que eu tenho que pedir uma aqui. Além disso, então escreva aí que vale aquelas 9 propriedades lá. Além disso, pede-se que vou botar assim, para todo x no conjunto todo, para todo x em R, tá? Você deve saber que isso aqui é para todo, né? Para todo x em R, vale apenas uma das condições. Qual é? É assim. Se eu tenho um elemento qualquer de R, então, ou ele é um elemento de P, ou o simétrico dele é um elemento de P, ou ele é o elemento nulo da soma. Dessa soma aqui. Beleza? Então é isso. O que eu estou dizendo aqui é uma espécie de tricotomia, né? Porque eu dividi em 3 partes aqui. E o que eu estou dizendo é que só uma delas pode acontecer. Não pode acontecer 2 ao mesmo tempo. Tá certo? Para os elementos do conjunto todo. Um elemento do conjunto todo, ele agora, ou ele está nesse P, ou o simétrico dele está em P, ou ele é o vetor nulo da soma. Beleza? É isso aí que eu vou pedir. Esse subconjunto aqui, ele é conhecido como uma ordenação no corpo, de um ponto de vista mais geral. Estou fazendo aqui para a reta, mas do ponto de vista mais geral. Isso que é uma ordenação. E existe uma teoria bem bacana sobre isso. Está feito lá naquele curso de análise na reta, mas aqui eu só vou colocar a parte mais básica, tá? Então, estou pedindo aí, obrigatoriamente, que isso aí aconteça, tá certo? A existência de um subconjunto, né? Mais essas propriedades aí, fechamento e a tricotomia, tá certo? A partir daí, eu posso definir, então bora lá, definição, eu vou definir um símbolo, vou definir esse símbolo aqui, ó, né? Que você pode escrever, bom, depois a gente vai ver, definição. Então eu vou pegar x e y em R, no conjunto todo, eu vou tomar emprestado a existência desse P para definir esse camarada aqui, ó. Tá certo? Então a primeira definição é o seguinte, x é menor do que y, por definição, eu já vou usar essa notação logo, essa notação aqui, ó, esses 3 barras aqui, esses dois aqui, está dizendo que eu estou definindo essa coisa da seguinte maneira, se o y menos o x pertence ao P. Agora você já conhece o que é isso daqui, né? Você já sabe que é a operação de subtração em R, tá certo? E faz sentido porque x e y são caras de R. Agora eu não sei se a subtração vai estar em P. Por que eu não sei se a subtração vai estar em P? Porque são caras de R. Ele pode estar em R, né? Mas se ela tiver em P, nesse P aqui, então eu vou dizer que o x é menor do que o y. Tá certo? E a segunda é a seguinte, eu vou dizer assim, ó, que o elemento, aqui eu vou pegar o elemento nulo da soma, e vou colocar essa coisa aqui, ó. Dizer isso vai ser dizer que o y pertence a P. Tá certo? Então, estar em P agora para a gente vai ser, por definição, cumprir essa simbologia aqui. Então, você conhece do Y ser positivo. Por isso que isso daqui é chamado de conjunto de números positivos. Tá certo?
Beleza. Aí, a partir daqui, eu vou fazer as propriedades. Propriedades dessa simbologia aí. A primeira propriedade é a transitividade. Que diz o seguinte: suponha que o x é menor do que y e o y é menor do que um z. Então, o x vai ser menor do que o z. Eu vou botar assim, ó, sejam x, y e z pertencentes a R. Certo? Aí, vou definir as propriedades como segue. Beleza. Então, nome de transitividade porque, né, transitou. X menor que y, y menor que z, então o x é menor do que o z. Beleza? Aí tem também a tricotomia. Tá certo? É conhecida como tricotomia da ordem. Como assim? Vamos pegar para dois elementos quaisquer de R, apenas uma das condições ocorre. Quais são elas? Ou x é menor do que o y, ou é o y que é menor do que o x. Já estou botando a nomenclatura. A gente fala, escreva aí nas suas notas. A gente diz aqui que o x é menor do que o y. Tá certo? Vai me ajudar aqui na aula. Tá certo? Ou o x deve ser igual a y. Então não pode acontecer duas ou três ao mesmo tempo. Eu sou uma delas. Então, eu peguei dois elementos quaisquer do conjunto todo e, dada essa definição, eu afirmo o seguinte: ou o x é menor do que o y, ou o y que é menor do que o x, ou o x é igual a y. Isso aqui eu vou deixar como exercício para você provar a transitividade e a tricotomia. Como é que você vai provar isso? Você só vai usar a definição número 1 aqui, ó. Tá certo? Beleza? Ok. Aí tem também o que a gente chama de monotonicidade. São dois tipos de monotonicidade. Vou fazer aqui, ó. Monotonicidade da soma. A monotonicidade da soma, eu acho que eu consigo até escrever aqui, ó. Tem até espaço. Da soma. Vai ser assim, ó. Se x é menor do que y, segundo a nossa definição, então x mais z é menor do que y mais z para todo z de R. Tá certo? Agora, a monotonicidade do produto, monotonicidade do produto vai ser o seguinte, ó. Se, vou botar mais para baixo aqui, está meio feio isso. Monotonicidade do produto. Escreva aí. Do produto. É assim, ó. Se o x é menor do que y, então, aí eu vou multiplicar por um z. X vezes z é menor do que y vezes z, só que não é para todo z. É só para os z's que estão em P. Tá certo? Não sei se dá para enxergar aí, mas é para z, para todo z que está nesse P aqui, tá? Ou seja, para todo z, aí eu estou chamando aqui, ó, esse camarada, conjunto, por isso que a gente chama de números positivos.
está em P, esse é um número positivo. Vai ser por definição isso daí. Beleza. Então, a monotonicidade do produto diz que, com essa definição, isso aqui vale para todos em P. Ou seja, multiplicar por um número positivo desse sentido, tá certo? Não altera a nossa relação de ordem, né? Essa é a relação de ordem que a gente definiu aqui nessa aula, beleza? De maneira genérica, né? Você já sabe que isso acontece em R, mas eu estou propondo dessa maneira. Você vai ver que essas coisas são bastante úteis lá na frente. E olhar de maneira genérica, você vai ver depois, você vai saber o que ajuda. Não estou inventando moda aqui não, tá certo? Tem que ser assim mesmo, tá certo? Aí uma coisa aqui, ó, um fato que eu tenho que provar aqui, ó, que eu vou deixar como exercício. Então lembre que eu estou deixando como exercício aqui para vocês fazerem essas três propriedades, tá? Como é que prova? Basta usar essa número 1 aqui e nessa aqui vai usar o número 2, né? Tá bom? E esse fato aqui é que o elemento neutro do produto de R pertence a P. Na verdade, ele vai ser o elemento neutro do produto em P. Beleza? Mas como é que prova isso? Você prova assim, ó. Eu vou dar a ideia aqui que você faz aí, ó. O 1, vamos lá, vou botar a ideia aqui, prova. Eu sei que o 1 pertence a R, né? Ele já nasceu em R, né? O 1 é o elemento neutro do produto. É o elemento neutro do produto, beleza, escreve aí. Aí, ó, então, aí eu tinha um negócio aqui, a tricotomia, então, né? Então, o que você tem? 1 pertence a P, ou o simétrico de 1 pertence a P, ou o 1 deve ser o 0, o elemento neutro da soma. É o que estava aqui na tricotomia. Tá certo? Que eu pedia para o P, para a existência do P. Esse aqui eu já sei que não ocorre, por causa lá da primeira aula. Se eu já podia ter falado lá naquela primeira aula que o elemento neutro do produto deveria ser diferente do elemento neutro da soma. Eu podia ter falado já. Mas se eu não falei, você pode assumir e você pode até comprovar que o elemento neutro do produto não pode ser o elemento neutro da soma, lá naquela aula anterior. Tá certo? Então isso daqui não ocorre. Eu quero que ocorra essa aqui, porque é isso aqui que eu quero provar. Aí para esse aqui, ó, por isso que eu recomendei aquela aula. Baseado na primeira aula sobre o corpo dos números reais, você tira um monte de propriedade de lá que está na aula do Vitor, que eu indiquei aqui, que está no canal da Júlia, no Educamate, que eu falei no início. Então, o que você faz aqui? Ó? Suponha menos 1 em P. Suponha que menos 1 está em P. Se ele está em P, então menos 1 vezes o menos 1, essa coisa pertence a P. Por quê? Porque a operação de produto em P é fechada. O P já nasceu com a operação fechada. Mas daí, lá naquela aula que eu falei, lá do Vitor, você vai ver que isso daqui vai dar 1. Porque, em geral, lá, o que ele prova lá é que menos 1 vezes A é menos o A. Menos 1 vezes o A é o simétrico de A para todo A pertencente a R. Tá certo? Beleza. Então, menos 1 vezes o A é o simétrico desse cara. Quem é o simétrico desse? É o 1. Então, esse aqui é o 1. Ele prova lá que o simétrico do simétrico é o conjunto. Ele prova que o simétrico do simétrico é o elemento. Então, está tudo feito lá, beleza? Fica aí como exercício vocês fazerem aquelas coisas todas. Então, isso aqui é 1. Aí, daí, o que aconteceria? Mas esse cara está em P. Então, o 1 estaria em P. Então, ia contradizer a tricotomia. Ia estar dizendo que o menos 1 está em P e o 1 está em P ao mesmo tempo. Não pode. Só o 1 pode estar em P. Isso prova que é o 1 que está em P. Não tem jeito. Então, esse aqui eu já excluí de cara e esse aqui eu excluí por absurdo. Então, por absurdo, eu excluí isso daqui. Fica como exercício. Escreva isso aí nas notas de aula de vocês.
Então, provado. Beleza? Aí agora, deixa eu ver se ainda tem tempo. A aula está meio grande, mas tudo bem. É assim mesmo. Definição. Eu vou definir agora o que é o y ser maior do que o x. Por definição, vai ser o x ser menor do que o y. Tá certo? Então, aqui era, por definição, x menor do que y. Aí agora escreva aqui, ó. Eu estou definindo quando é que o y é maior do que o x. Por definição, é quando o x é menor do que o y. Beleza. Então, essa é a primeira definição. A segunda, eu vou dizer que x é menor ou igual a y, por definição, é quando o x é menor do que y, naquele sentido lá, ou o x é igual a y. Tá certo? Terceira, eu vou dizer que o y é maior ou igual a x, por definição, é quando o y é maior do que o x desse sentido aqui, ou seja, nesse, ou o y é igual a x. Pronto, era isso que eu queria fazer. Agora a gente vai para a próxima aula, a gente vai falar de módulo e outras coisas. Valeu, um abraço.